Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje para um vídeo especial em uma data especial. 2 de julho de 1823, há exatos 200 anos atrás, marca um dos momentos mais fundamentais, ou talvez a grande pedra no processo de independência da história do Brasil. Considerado, inclusive, por muitos, de fato, o momento da independência do Brasil. Né? E a música que vocês escutam aí como de fundo é o belíssimo hino da Bahia. Esse hino que na sua própria letra canta as glórias deste momento e desse episódio histórico. Como o próprio hino vai dizer na sua letra, nasce o sol a 2 de julho, brilha mais do que no primeiro, e é sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. E de fato, este 2 de julho de 1823 marca o momento do abandono, do recuo, da fuga dos portugueses e de fato a consolidação da independência do Brasil, que começa com uma série de transformações algumas décadas atrás, mas se agrava no sentido das disputas ali logo após a partida do Dom João em 1821. O ano de 1822 marca uma série de episódios, mas de fato expulsamos os portugueses do Brasil lá só em 1823, devido e graças à grande resistência dos baianos, que foram talvez os que mais lutaram pela independência do Brasil e que resistiram bravamente em alguns episódios históricos extremamente significativos para o Brasil. Então fica ligado, deixa sua curtida, segue o canal e fica ligadinho aí pra gente entender um pouquinho como que se desenrola e como que acontece esse episódio do 2 de julho de 1823. Então esse episódio, na verdade, ele começa lá em fevereiro de 1822, quando, depois de uma série de agravamentos políticos das relações entre Brasil e Portugal, o Brasil consegue, então, de fato, expulsar os portugueses da cidade do Rio de Janeiro, que, então, Portugal não tem mais condição de controlar ou recuperar o controle. Então, os portugueses, estrategicamente, decidem sair do Rio de Janeiro e subir até Salvador, para tentar tomar a cidade como um ponto extremamente estratégico, político, econômico, social, né? E tentar se reorganizar política e, em especial, militarmente. Então, a cidade do Rio de Janeiro foi preterida pelo fato de ser a nossa antiga capital, uma cidade importante politicamente para a história do Brasil e para o Brasil colônia até então. Também a cidade de Salvador era um importante centro comercial, um grande porto, né, com a Baía de Todos os Santos, tinha uma grande indústria naval e era a terceira cidade mais populosa do Brasil. E ali também, né, boa parte dos comerciantes da cidade eram ligados aos interesses e ao comércio português, então ali tinha um grande também centro de apoio nesse sentido. Mas pegar Salvador, em especial, tinha dois grandes motivos: se reorganizar militarmente, tentar dividir o Brasil em duas partes. Então a ideia dos portugueses era concentrar-se em Salvador, tomar a cidade e controlar o norte e o nordeste brasileiro, e isolar o sudeste e o sul com o Dom Pedro, enfim, com o processo de independência. Então era isolar, se reorganizar, se fortalecer economicamente e num futuro tentar invadir e retomar o Rio de Janeiro para controle dos portugueses. Só que o que os portugueses não esperavam era uma resistência tão brava como aconteceu por parte dos baianos. O estopim do processo começa com a chegada dos portugueses em Salvador. Assim que os portugueses chegam na cidade, há uma substituição na nomeação do comando da província. Troca-se o brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, brasileiro, adepto à independência, pelo então apoiador das causas e líder das tropas portuguesas, o general Ignácio Luiz Medeiro de Melo, um cara mais intolerante, duro e extremamente fiel aos portugueses. Então esta troca de comando fez com que, em especial no Forte de São Pedro, os soldados portugueses, brasileiros, apoiadores da independência se aquartelassem. Então aí inicia o conflito entre brasileiros e portugueses. Um conflito que num primeiro momento dura 4 dias, de uma forma extremamente dura, e já começa a produzir algumas grandes histórias desse episódio ou desses momentos para a história do 2 de julho. O primeiro deles é que o povo baiano não tinha, de uma forma geral, condições
militares para enfrentar os portugueses. O exército português, baiano, naquelas circunstâncias, era extremamente precário. Não tinham armamento, não tinham farda, não tinham suprimentos. Para ter uma ideia, nesse primeiro momento eles vão retirar um canhão que estava exposto na praça da cidade, como, enfim, peça de museu, vão reativar e usar para tentar se defender dos ataques portugueses nesse momento. Então, depois de 4 dias, percebendo que a proporção do conflito era muito maior do que eles imaginavam, então eles decidem fugir da cidade de Salvador. Seguido, logo em seguida, a população de Salvador, também boa parte dela com medo daquilo que começa a se desenhar, também foge e abandonam a cidade. Então os arredores de Salvador acabam se transformando nos grandes pontos de resistência dos baianos contra os portugueses, né? A região do Recôncavo Baiano principalmente é o grande centro da resistência. Durante esse processo de ocupação da cidade, também já começa a se produzir algumas das grandes figuras, e uma delas é a Madre Joana Angélica de Jesus, que vai acabar sendo assassinada pelos portugueses por defender as suas freiras enclausuradas no convento da Lapa, em Salvador. Então ali já começamos a produzir alguns mártires deste conflito. Então, os baianos decidem então cercar Salvador e isolam os portugueses dentro da cidade de Salvador, o que vai também ajudar no processo de resistência a partir daí. Um dos grandes momentos da história do conflito entre brasileiros e portugueses na Bahia, nesse contexto, vai ser o ataque de Paraguaçu. Então, os brasileiros, quando fogem da cidade de Salvador, acabam indo para a região ali do Recôncavo Baiano, e os portugueses vão atacar duramente, né, acabando assassinando vários dos brasileiros nesse confronto, que vai acender, né, principalmente a luta e a busca pela organização dos brasileiros para resistir contra os portugueses. No ataque de Paraguaçu, o que chama atenção é que na manhã eles atacam durante a noite, e na madrugada da manhã seguinte, os brasileiros, mesmo sem nenhuma condição, com pequenos botes, barcos de madeira, cercam as tropas portuguesas, né, no cais da cidade, e acabam aquartelando os soldados portugueses dentro dos navios e fazendo eles ficar sem suprimentos até que eles acabem se rendendo para os brasileiros. E aí esta resistência do povo baiano, da forma mais simples que a gente possa imaginar, consegue grandes feitos. As duas grandes batalhas da guerra, que vai levar e culminar no 2 de julho, acontece no dia 8 de novembro de 1822, que é a batalha e o combate de Pirajá, né, que é a maior batalha, né, envolvendo aí mais de 10 horas de conflito, mais de 10 mil soldados entre brasileiros e portugueses, e é neste conflito que se produz uma das maiores figuras históricas do Brasil, né, uma das grandes heroínas desse processo, né, a nossa querida Maria Quitéria de Jesus, né, a nossa, talvez aí com nível de comparação, a nossa Joana d'Arc. Maria Quitéria, com aproximadamente 30 anos, decide se alistar nas tropas brasileiras, mas como na época não era permitido mulheres lutar, ela raspa o cabelo, né, veste roupas masculinas, tenta esconder todas as formas possíveis do corpo e entra para o corpo de voluntários brasileiros e passa a lutar, e chama atenção logo no início pela grande habilidade militar que ela desenvolve. 2 semanas depois, o pai, preocupado, desesperado, acaba encontrando ela nas tropas brasileiras e revelando então a sua verdadeira identidade. Mas os soldados do pelotão da Maria Quitéria não deixam ela sair devido à habilidade e à bravura que ela apresentou nesse período que permaneceu lutando. Então o exército brasileiro abre uma exceção, arruma uma farda feminina, né, um saiote para ela, e batiza Maria Quitéria de soldado Medeiros. E ela vai lutar bravamente do lado dos soldados brasileiros, conseguindo então aí a vitória, e depois aí, né, vai viver até os 61 anos, vai ser coroada e condecorada pelo próprio Dom Pedro e homenageada pela sua bravura e participação neste combate. Outro episódio muito marcante da Batalha de Pirajá é a história do mito do Luiz Lopes, né? Num determinado momento desta batalha, o exército brasileiro estava em vias de perder de fato. E o grande general brasileiro então ordena ao soldado Luiz Lopes a tocar
com a corneta a música de retirada dos soldados. Só que Luiz Lopes, na fervura do combate, nervoso, ele toca a marcha de ataque da cavalaria. Só que o exército brasileiro não tinha uma cavalaria. E aí reza a lenda, que isso não é uma comprovação, porque não existem fontes que comprovam isso, que os portugueses, ao ouvir o som do clarinete com o ataque da cavalaria, acabam se assustando e acabam fugindo do combate. Então os brasileiros conseguem, então, de fato, derrotar os portugueses nesta batalha do dia 8 de novembro, e é uma batalha extremamente importante porque faz com que a gente isole os portugueses lá em Salvador. E a segunda batalha, um dos momentos aí mais importantes também desse momento, né, ou o momento derradeiro da batalha que culmina no 2 de julho, acontece no dia 7 de janeiro de 1823, lá na ilha de Itaparica, um dos grandes pontos turísticos aí da Bahia. Neste dia, 40 barcos portugueses, uma série de tropas militares, os portugueses decidem então ir literalmente para aquilo que fica conhecido como tudo ou nada português. Atacam com sua maior força a ilha de Itaparica, né? E tem uma derrota absurdamente significativa para os brasileiros. Esta vitória, ou uma possível vitória dos portugueses na ilha de Itaparica, poderia ter abrido um espaço que poderia ter provocado a vitória portuguesa. Mas a ilha resiste, a resistência brasileira resiste bravamente, e depois de 3 dias de combate, os portugueses, então, depois de muitas baixas humanas principalmente, decidem então voltar para Salvador, aonde não vão mais oferecer nenhum tipo de resistência. E aí, na manhã do dia 2 de julho, literalmente, o sol, até o sol é brasileiro, porque os salvadorenhos, né, a galera de Salvador, acaba levantando na manhã do dia 2 de julho e então observando e percebendo que os portugueses haviam fugido, né, da cidade, batido em retirada na manhã ou na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho, marcando de fato a desistência dos portugueses para com a tentativa, então, enfim, possível recolonização do Brasil nesse contexto. Então, de fato, aí consolida-se a independência do Brasil, né? Peço desculpas que cometi um erro, acabei de falar salvadorenhos. Não sei por que saiu a palavra, me desculpem, né? Mas os baianos, né, nessa manhã do dia 2 de julho, acordam, né, com literalmente o sol brilhando. Brilhando mais do que brilhou no dia 1º. E nunca mais o despotismo, né? Por isso a Bahia comemora com tanta efusividade. Diga-se de passagem, esta é a segunda data mais importante de comemoração na Bahia, perdendo apenas em proporção para os festejos do Carnaval. É uma data cívica, religiosa e política para os baianos, que comemoram muito este episódio do dia 2 de julho, que de fato consolida o nosso processo de independência, e fechamos de fato. Aí são só as burocracias legais, né, que nós vamos ter que resolver ainda até o reconhecimento do Brasil como independente e tudo mais. Ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal.